vez o Oriente Médio, o grande problema deles com Israel, embora os israelenses, com o André Last, por exemplo, veja como um problema religioso, é o problema religioso do ponto de vista das organizações muçulmanas, das organizações, não todas muçulmanas, mas do Hezbollah, do Hamas, essa turma toda, Estado Islâmico, etc. Né? Esse pessoal todo, eles têm diferenças religiosas, sim, eles têm isso documentado, não sou eu que estou falando, né? Tem documentos que são provas documentais ali, que afirmam isso. Agora, quem está por trás de tudo, agora começa a se mostrar como poderio dentro do qual esses exércitos são meras peças de um tabuleiro muito maior, e eles começam a mostrar uma sinfonia macabra, né? Você consegue começar a ver esse cenário de fora quando você observa a declaração da China hoje de que vai anexar Taiwan e acabou. Ninguém vai deter eles. Ninguém os deterá. O que eles estão fazendo? Estão chamando para briga. Estão falando, esse é o momento da gente tomar mesmo, vamos anexar territórios mesmo, vamos o rapaz está falando ali, né? Não, pode continuar, Roberto. Tá. Então, nós vamos anexar os territórios mesmo, nós estamos aumentando o nosso poderio mesmo, nós estamos fazendo domínio mesmo, não estamos aqui para ser a China, e sim para ser um governo mundial, como Xi Jinping disse que ele queria que fosse logo que ele assumiu em 2011, depois voltou a dizer isso em 2021, que ele não veio para ser um governante da China, né, e depois entregar o poder. Ele veio para expandir o domínio chinês ad infinito, né? Que ele falou inclusive nova ordem mundial, e a Rússia também, né? E é claro que essas falas acendem os holofotes ali, acendem a vela da desconfiança na OTAN, acendem as velas da desconfiança nos Estados Unidos e etc. Porque enquanto eles estão falando, parece tudo brincadeira. Só está falando, até o momento em que a Rússia ataca a Ucrânia, né, faz alegações que são para boi dormir, né? Não, nós estamos atacando porque a gente viu um nazista, passou correndo na outra esquina ali, então a gente já mandou os tanques para evitar o nazismo de ressurgir, né? Querido, mas vocês não estão dentro do território ucraniano? Isso é detalhe, olha para o outro lado, né? Então não, lá você tem aquele partido de extrema direita, né? Que eles dizem que é direita, lá, os Svoboda. Lá tem um cara que é nazista lá, então a gente vai atacar a Ucrânia para salvar a Ucrânia da própria Ucrânia. Olha, o Putin, essa história não está colando, não é outra coisa que você quer, não. É isso aí. O Alexander Dugin falou para mim, né, o conselheiro falou para mim que era para sair anexando território, que o primeiro reinado russo era o reinado original, que tudo isso daqui é nosso mesmo. Esses caras que chegaram depois estragaram a nossa festa. Mas a gente vai refazer o babado aqui, a gente vai tomar de volta o que é nosso, ou seja, aqueles países que o Lenin tomou durante a construção do que se chama União Soviética, né? Então, e agora eles voltam, eles vão ter um problema ali. Eu arrisco dizer que se não for seguro, se a China não for contida, o que vai acontecer? Se a China não for contida, o que vai acontecer é que ela vai se tornar uma pedra no sapato ela vai se tornar uma pedra no sapato da Rússia, né? Quer soltar o vídeo dele? Daí a gente ouve o que ele está falando. Ele está falando na língua dele lá. Peraí, deixa eu colocar aqui. É que eu me perco, eu sou velho. נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן.
אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום, כולל חיילינו הגיבורים שפועלים עכשיו בדרום לבנון ובעזה. היום יותר מתמיד, כוחות האור בעולם חייבים להתאחד ולפעול יחד נגד משטר האייתולות החשוך, שהוא מקור הטרור והרוע באזורנו. עליהם לעמוד לצד ישראל. הבחירה מעולם לא הייתה ברורה יותר, בין העריצות לחופש, בין הברכה לקללה. בערב ראש השנה אני אומר לכם, אזרחי ישראל, ישראל בתנופה, בציר הרשע בנסיגה. נעשה כל מה שצריך כדי להמשיך מגמה זו, להשיג את כל מטרות המלחמה, ובראשם החזרת כל חטופינו, ולהבטיח את קיומנו ועתידנו. שנה טובה ופתוחה לכולכם. Vitor Vicente, aqui o que a gente viu hoje, assim, acompanhei bastante notícias direto lá de Israel, né? Tem bastante jornais israelenses em francês, em inglês principalmente, e a gente vê assim uma divisão. Como é que deve ser esse contra-ataque, né? Eu, sinceramente, eu queria ver o Israel transformar Teherã, né, transformar ali o Irã num grande parking lot, né, num grande estacionamento. Mas a gente sabe que não é assim. Por outro lado, o regime iraniano tem bastante dissidência, tem bastante, por mais que ele não apareça tanto, por mais que eles já tenham conseguido suprimir bastante a oposição, ainda existe, né, resistência ao regime iraniano. Ou seja, será que o Israel não consegue acabar de vez com esse regime? Você acha que eles vão conseguir? Que tipo de reação militar você espera de Israel? Que tipo de contra-ataque você espera? Eu espero uma resposta agressiva, pelo menos mais violenta do que todas as ofensivas de que nós temos conhecimento até o dia de hoje de Israel. Talvez não seja tão extrema ao ponto de conseguir eliminar o governo iraniano, mas vai colocá-los em sentido. Ou seja, vai dizer que, ok, até nós somos só até aqui, mas temos capacidade para ir mais longe. Então, eles não irão fazer checkmate, mas vão colocar o governo dos ayatollahs em xeque, não é? Eu também penso que poderá haver alguma hesitação, como eu disse anteriormente, pelo facto das eleições americanas estarem à porta, não é? Portanto, eles não sabem até que ponto é que agora poderão avançar e depois pode haver algum tipo de recuo da Casa Branca ou algum tipo de apoio extra. Portanto, eu acho que Israel vai ter isso em atenção para tomar uma decisão, né? E decidir até que ponto é que pode atacar o Irão. E quanto aos dissidentes, tens toda a razão. O que não faltam é pessoas no Irão, sobretudo nas partes urbanas, que estão cansadas, desgastadas, exaustas com a tirania, com o despotismo e com o facto de viverem praticamente na idade da pedra, né? Quando há muitos países ali à volta, né? Como os Emirados, a própria Arábia Saudita, que tem-se secularizado bastante nos últimos tempos, têm condições de vida invejáveis, e o pessoal não é parvo, o pessoal tem acesso à internet, algum pessoal consegue viajar, né? E o pessoal hoje em dia não vive isolado, não vive dentro de uma cova, né? Portanto, eu acredito que Israel também, no caso do Irão, ia contar com muito apoio interno, e isso poderia, de alguma maneira, determinar o desenlace da ofensiva. Eu não tenho dúvidas que o Israel, caso entre com o exército em Teherão, que eu acredito que não vai acontecer, pelo menos nas próximas 2 semanas, acho que as ofensivas vão se manter via aérea, mas caso isso acontecesse, ia ser recebido de braços abertos por muita população iraniana, o que seria uma surpresa para os idiotas aqui do Ocidente, né, que pensam que as mulheres andam felizes lá com a cara tapada e levarem chicoteadas por motivo nenhum. Portanto, é esperar para ver. Mas eu penso que a resposta vai ser mais agressiva, só para responder à tua pergunta, mas não a ponto de acabar com o governo iraniano. O Roberan, eu queria saber de você o seguinte: que tipo de resposta militar você imagina que Israel vai dar? Ataques aéreos, ataques terrestres, invadir
Irã de forma terrestre é uma coisa muito difícil, até porque Irã tem uma barreira natural, uma cordilheira muito difícil de atravessar. O que tipo de ataque militar, né? E se tiver um ataque aéreo, Israel precisa atravessar espaço aéreo de outros países, né? Que tipo de resposta militar, Roverã, você imagina que o governo do Netanyahu vai dar? Olha, Israel já se provou ser o maior especialista em inteligência do mundo. Eu não estou vendo nenhum país, nem o MI6 na Inglaterra bate Israel quando se trata de inteligência militar. Nenhum. Então, qualquer principiante em estratégia tem a obrigação de saber que você deve evitar os pontos fortes e atacar os pontos fracos. E quando o inimigo se protege atrás de uma barreira como essas que você anunciou, o correto, militarmente falando, é você atacar algo que ele seja forçado a se defender. Então, Israel não precisa adentrar esses terrenos, não precisa fazer com que os homens deles vão por terra, ar ou mar, né, que eles vão invadir esses terrenos com um esforço físico. Isso não precisa ser feito. O que eles precisam fazer é, fora desses terrenos onde eles estão muito protegidos, atacar pontos, tomar pontos nos quais forcem esses soldados que estão lá dentro a se mobilizarem e saírem para fora desses lugares, né? Se deslocar. Israel tem que forçar, eu acredito que ele vai fazer isso, forçar os agrupamentos, os batalhões, né? os aglomerados de soldados e maquinário iranianos a se movimentar, tirar eles do ponto onde eles estão fortes e fazê-los locomoverem-se para onde estão fracos, né? para onde são fracos. Então, é mais fácil, por exemplo, você pegar todo o corpo. Vamos supor que Israel tenha um corpo militar, por ser muito menor, se assim, o tamanho do estado de Sergipe, né? Aqui no Brasil. Vamos dizer que Israel tem ali 30 mil homens no exército, estou supondo, tá? Não sei os números reais. Tem ali 30 mil homens e o Irã tem 300 mil. O Irã tem uma força 10 vezes maior do que Israel. Qual é a estratégia? Qual seria a estratégia dentro dos manuais de estratégia? Você mapear os lugares onde o Irã se protegeu. Ali tem uma colina que impede a passagem, ali eles são muito fortes, porque tem barreiras de SEBs, etc. Então, o que você faz? Você fala, aqui estão os pontos fortes. O que eu vou fazer? Locomove. Você tem 30 mil homens, manda 100 invadir um lugar que está desprotegido. Um vilarejo, alguma coisa que ele tenha que pegar dos 300 mil e falar assim, eu não sei quantos homens estão atacando lá. Eu vou mandar 10 mil para lá. Então ele manda 10 mil, o Israel, sei lá, sacrifica 100 homens, mas ele faz com que 100 mil saiam, 10 mil saiam das forças e aquele lugar que estava com 300 mil fica com 290 mil. Israel, que estava com 30 mil, fica com 29.900. Se para cada 100 homens eles conseguirem forçar o Irã a locomover 10 mil, no final das contas eles vão igualar a força ou até ficar com uma força 5 vezes maior, dependendo da estratégia, e fazer com que o Irã iguale as suas forças de guerra, se distraia com esse tipo de coisa. Eu não vi o Irã sendo inteligente no sentido bélico até agora, pelo contrário, você imagina o preço de mísseis para um país que está quebrado com a economia. O Irã não está bem das pernas, economicamente falando. Eles pegam lá e soltam 100 e tantos mísseis num dia, sabendo que esses mísseis serão abatidos, sabendo que Israel está pronto para se defender, né? Então, você pensa, o que é mais caro? Israel dar um tiro no míssil que está vindo ou você mandar o míssil inteiro só para tomar um tiro no domo de ferro, né? Quem que vai gastar mais? O cara que soltou o míssil ou o cara que deu uma rajada de metralhadora, né?
É uma questão de custo, cálculo de guerra elementar. E eu não estou vendo inteligência nesses ataques iranianos, sobretudo porque existe um ponto da guerra que é o que você enuncia como sendo o título do seu canal, Guerra da Informação, né? O que vai determinar o apoio ou abandono de forças que vão se somar ou se distanciar é justamente a criação de narrativas. E o que o Irã está fazendo? Está condenando qualquer narrativa ao redor do mundo. Nós vamos lançar mísseis. Por quê? Porque sim, porque gostamos daquele... que a gente vai tomar o lugar e acabou, né? Porque o Hamas entrou lá, matou 1.700 pessoas e o Israel reagiu. O Israel está pensando que é quem? A gente vai lá tomar o lugar, né? Então, e eles não ligam. O Khamenei não liga, ele não faz a mínima questão de dar uma satisfação para o mundo ocidental. Ele tem aquela visão de que nós aqui somos infiéis, né, do ponto de vista muçulmano, e que se dane a gente. Só que é o seguinte, vamos no mano a mano. Se for para... né, quer dizer, você quer guerra? A gente não quer. O Ocidente está olhando para o Irã e falando assim, Irã, nós não queremos guerra, cara. Faz o tua religião aí, fica aí, você entendeu? Até a hora em que o Trump soltou anteontem, soltou aquela frase que mexeu com o Biden e fez o Biden tirar a bunda da cadeira e enviar apoio para a turma de Israel. Ele se virou e falou assim, os Estados Unidos estão sem governo. Não tem presidente dos Estados Unidos. Tem vacância na cadeira dos Estados Unidos. Ele falou desse jeito. O Biden saiu correndo. Falou, não, eu estou aqui, viu? Eu estava dormindo, mas agora eu estou aqui, né? Saiu correndo para tentar apagar a fogueira e declarou apoio para o Israel e mandou armamento, não sei o que, coisa e tal. Então, isso é o que está acontecendo nesse instante, né? O Irã ele não tem inteligência e não faz questão de ter. Ele acha que ele é a figura, a manifestação do governo iraniano é a figura do que ele quer para o mundo. Eu sou líder supremo aqui. É mais ou menos como o Moraes é no Brasil. A diferença é que o Moraes não pode... O lugar do Moraes era do Irã. Ele ia ser exatamente o que está acontecendo aqui. Ó, eu que mando, porque eu que quero. O problema no Brasil é que esse tipo de ayatollah que está lá no Supremo precisa manter a aparência de que é democracia por uma questão de sobrevivência. Por uma questão de sobrevivência, do cargo, etc. Todo mundo aqui no Brasil está disputando democracia, civilidade, né? O Barroso, essa semana, veio a público dizendo que está recivilizando o Brasil. E agora as pessoas são civilizadas, que elas não estão mais se agredindo. Olha, a gente sabe o que está acontecendo. Estão cometendo um monte de ilegalidades. E lá no Irã também. É exatamente a mesma mentalidade. Eles não querem saber de absolutamente nada. Uma coisa que está se ventilando muito, que está se conversando muito, Roveran e Vitor Vicente, é a possibilidade de eliminar, né, o Xandão lá do Irã, o Khomeini. Então, estão falando muito sobre esse ataque. Estão falando muito sobre duas coisas, né? Um ataque pesado aéreo, e também um ataque cirúrgico, mais ou menos nos moldes com que o Israel fez com o Hezbollah, que quase decapitou praticamente todo o alto comando do Hezbollah, né, antes de invadir por terra. Agora eles estão invadindo por terra, estão bombardeando os túneis, estão recuperando armamento pesado, mas antes disso eles decapitaram de forma cirúrgica, assim como fizeram também com o líder do Hamas lá dentro do Irã. Tem muita gente apostando que eles podem fazer isso lá com o Khomeini. É uma grande possibilidade. Né? Eu queria ouvir de vocês, mas deixa eu colocar uma imagem aqui, gente, eu encontrei aqui. Olha só, isso que é azar na vida, mas também ele podia estar dentro da bunker, né? Do bunker, dentro da bunker. Olha só, olha que azar, gente. Isso aqui é um palestino que deveria ter atendido aos sinais de alerta, deveria estar protegido, mas ele não se protegeu. Olha só isso. Olha que azar. Muito azar, hein? Olha lá, um míssil que foi interceptado. Meu Deus do céu, não vou ficar passando muito não, tem gente que é sensível, mas é muito azar, olha só. Míssil, meu Deus do céu, por que você não estava dentro do bunker? Agora, tem uma outra questão
Roveran e Vitor Vicente, que eu queria que vocês comentassem, porque tem muita tensão, principalmente na Europa, no mundo inteiro, né, em relação a isso aqui. Ó. Essa aqui, gente, a gente está vendo na tela, é a maior usina nuclear do Irã. Tá? Eles têm algumas, essa é a maior de todas. Desconfia-se, né, que eles produzem, além de energia atômica, eles produzem também outros artefatos atômicos, vocês sabem do que eu estou falando. Então, o mundo, né, a Europa principalmente, está tensa em relação à possibilidade de Israel atacar as usinas nucleares do Irã. Né? Não sei se eles vão chegar a esse ponto, mas estão também ventilando essa possibilidade. O que você acha disso, Vitor Vicente? É possível. Esse aí é um dos alvos preferenciais, porque colocaria todo o país em sentido. Não sei até que ponto é que existem bombas atómicas, né, nesses espaços do Irão, ou não. Vontade não falta, né? Agora, se eles têm essa capacidade para criá-las, isso já é uma questão mais difícil de responder. Esta dúvida não é de agora, já se especula acerca do que é que se faz nesses espaços do Irão há bastante tempo. Isso já vem do tempo se não me engano, do tempo do Obama, já nessa altura se falava. O Netanyahu tem constantemente alertado para os perigos das intenções dos iranianos e até que ponto é que eles podem traduzir as intenções em ações altamente perigosas, não só para Israel, mas para todo o mundo. Agora, o que é certo é que se Israel decidisse atacar esses espaços nucleares, isso podia resultar em talvez não em resposta do Irão, mas dos seus aliados, né? No caso da Rússia, isso podia ter repercussões e desdobramentos pelo mundo inteiro. E se calhar Israel pode ter isso em atenção quando tomar a próxima decisão. Eu acredito mais que façam um ataque cirúrgico, já ficou cirúrgico no sentido de atacar um líder em específico. Já ficou mais do que provado que Israel tem essa valência, né, de poder alvejar uma pessoa em específico e eliminá-la sem criar grandes danos à sua volta. Eu acho que a esta altura qual é o nome dele? O Khamenei, né? O Khamenei deve estar a rezar para poder sobreviver mais algum tempo, que ele sabe que pode ir dormir e não acordar, porque, entretanto, estava uma coisa abaixo da cama e é o último dia, né? É bem possível. Israel tem esse talento, né? Então, como o Roveran falou, possui um serviço de inteligência que está a anos-luz de qualquer outro país. Portanto, eu, digamos, a apostar, né, apostava mais num ataque desse nível, porque se forem ataques mais urbanos, né, isso vai criar problemas adicionais, né, na ordem diplomática. E Israel já tem um monte, né? Há cada vez mais bloqueios e enfim, contratempos por parte do mundo, né? Israel acaba de ser atacado e as BBCs, as CNNs e todas essas emissoras globalistas já estão a culpar Israel por ter sido atacado, falam disso como fosse uma resposta aos ataques no Líbano, quando eles não estão tão ligados como eles querem fazer parecer. Portanto, parece-me que a resposta, ou pelo menos é isso que me é dado a ver, será mais virada para um indivíduo fundamental na estrutura do Irão. Talvez não seja o Khamenei, mas talvez seja alguém da chamada corte, não é? Roveran, eu vou voltar para você fazer o seu comentário aí final sobre Irã, Israel, sobre essa possibilidade de atacar, inclusive, essas usinas nucleares, mas eu preciso liberar aqui o Vitor Vicente, já passou um pouco da hora dele. Eu vou colocar só uma notícia aqui, Vicente, lá do seu país, Portugal, gente, sempre foi um país super seguro. Estou exagerando, Vicente, em relação assim, não tem máfia portuguesa, problema de máfia portuguesa como aqui na Era melhor do que é agora, né? Era melhor do que é agora. Mas
Dentro do padrão europeu também nunca foi uma Suécia, mas também nunca foi, digamos, o faroeste, né? Mas já está mudando, infelizmente, está mudando até em Portugal também, essa imigração sem controle, gente. A gente fala isso, às vezes as pessoas acham que é xenofobia, não é nada disso, não é nada contra o imigrante, mas a imigração sem controle, desordenada, com milhares de homens em idades militares, com uma religião completamente diferente, homens que não respeitam a cultura local, não respeitam as mulheres. Aconteceu em Portugal 2 coisas interessantes que eu vou colocar aqui na tela para o Vitor Vicente comentar e aí liberar ele, e aí depois eu volto com o Roberão. O Roberão vai falar ainda de Irã e Israel e vai falar também para a gente sobre essa reta final lá das eleições municipais. Olha só o que aconteceu lá em Portugal, Vitor Vicente, esse tipo de coisa que a gente... Aqui na Itália acontece quase que todo dia, mas em Portugal é muito difícil acontecer. Olha só isso, gente. Olha só. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Ciganos, tem muito problema com ciganos lá em Israel. Os ciganos tentaram cortar o cabelo, pelo menos essa é uma das versões. Eu já escutei umas 2 versões diferentes. Tentaram cortar o cabelo, recusaram, foram embora, voltaram e simplesmente eliminaram todo mundo que estava dentro lá do cabeleireiro, inclusive uma mulher grávida. Olha só que triste, gente. É o tipo de coisa que não acontecia antigamente em Portugal. Olha só. Isso não é o tipo de coisa que acontece. Aqui na Itália acontece, mas é coisa de briga, de máfia. Às vezes eles brigam entre os próprios clãs, né, dentro da própria máfia. Então, tem esse tipo de execução em bares. Isso acontece muito, mas em Portugal, esse tipo de coisa não é comum, né? Muito triste. Inclusive, a senhora... Eu vou ter que discordar de ti, porque estes problemas com os gigantes não são novos. O que acontece é que agora temos redes sociais e essas coisas começam a ficar registadas. Os gigantes já há bastante tempo que têm um comportamento inaceitável. Não é? Eles andam pelas ruas com armas, eles têm armas em casa, eles não hesitam em atacar as pessoas. Eu lembro quando eu estava no meu 8º ano... Né, triplo homicídio, Vicente, foi um triplo homicídio, acontece mas eles fazem isto, não é novo, Oscar, acredita em mim, não é novo. Quando eu andava na escola, no meu 8º ano, tinha os meus 14, 15 anos, entre a paragem do ônibus e a escola, havia o acampamento de ciganos, ok? Se nós fôssemos direto, só para dar uma ideia de como as pessoas temem os ciganos em Portugal, se eu fosse direto da paragem do ônibus para a escola, o caminho eram cerca de 5 minutos, mas nós dávamos uma volta para continuar o acampamento de ciganos, que o caminho tornava-se, sei lá, uns 15 minutos. E isto mostra como os ciganos têm muito má fama em Portugal. Agora, há ciganos e ciganos, não quero estar aqui a ser xenófobo, né? Eu próprio conheci ciganos que trabalham, ciganos decentes, mas a maior parte deles não têm qualquer respeito pelas regras. Eles são portugueses, os ciganos são portugueses, não tem nada a ver cá com racismos, nem nada. Não? Os ciganos são portugueses, estão nascidos em Portugal, enfim, são os ciganos, para quem não conhece, lá no Brasil, talvez não toda a gente conhece, são, na sua gênese, oriundos da Roménia e da Albânia, e espalharam-se pela Europa inteira, mas já fez bastantes séculos, e eles são portugueses como eu, mas têm um comportamento indigno, e o pior é que, isto o Ventura farta-se falar neste assunto, a maior parte dos ciganos não trabalha, a maior parte dos ciganos vive dos subsídios do Estado, o que é inaceitável. Não é? Quando digo a maior parte, estamos a falar, não quero estar aqui a dizer números, mas é 50% para cima, entre 50% a 70%, e comporta-se como uma máfia. Por exemplo, eu recordo-me de ir à estação dos Correios, né, na minha cidade, e a ver, sei lá, a estação dos Correios estava cheia, né, a pessoa à espera e tal, e a ver 10 lugares para o pessoal estar sentado. E os ciganos nunca vêm 2 ou 3, vêm sempre 10 ou 15. E ocupavam aquelas cadeiras todas, sabendo que estavam lá velhas, mulheres, pessoal idoso, mulheres grávidas. E se tu dissesse a alguns ciganos para se levantar, estava ali uma senhora idosa, era o fim do mundo.
E isso mostra que isto não é de agora. Agora, o que mudou, Oscar, é que agora temos redes sociais. Portanto, isto, em relação aos chicanos, não é novo. Em relação às massas migratórias descontroladas, como tu disseste, que vêm lá do Médio Oriente e da Norte África, sim, e do Indostão e daquela gente toda, isso sim. E isso está-se a tornar o inferno, que parece o inferno do Dante. Maravilha, gente. Eu vou liberar o Vitor Vicente. Essa é a nossa live do Guerra da Informação, quartas e domingos. Temos sempre lives aqui no Guerra da Informação, com a bancada oficial e também